assentar, irmãos amados. Meus irmãos, a última doutrina que Deus nos deu a graça de ministrar foi terça-feira, que hoje fazem 15 dias. E como eu disse aos irmãos naquela noite, ficou ficou ainda, como nós nordestinos dizemos, ficou uma rebarba, que não deu tempo de ministrar naquela noite. E com a ajuda de Deus, nós queremos aproveitar o pouco de tempo que temos hoje para transmitir alguma coisa que faltou sobre a menina da casa de Naamã. Os exemplos que Deus nos dá através daquela menina. Meus irmãos amados, aquela menina foi sequestrada da casa de seus pais. Houve uma tragédia, uma guerra entre a Síria e o povo de Israel. E Israel perdeu. Irmãos, quando eu fico pensando na situação de uma guerra, irmãos amados, só os loucos, os maus, os ímpios, os perversos e pervertidos é que querem a guerra. Quando você vê a reportagem da guerra que está havendo na Ucrânia, a destruição, meu irmão, como é que a pessoa tem prazer de ver o povo destruído? Só sendo Satanás na vida daquelas pessoas, né? Só sendo o inimigo, porque uma pessoa, um ser humano normal, ele não tem prazer de ver uma coisa daquela. Ele não, jamais promoveria. E o pior, que tudo indica que foi provocada pelo próprio presidente do país. Provocada por ele, amando dos maiorais do mundo, amando dos grandes que ficam nos bastidores, os multitrilionários que manobram o mundo, e ele não teve pena de jogar o seu próprio povo contra a Rússia, e a Rússia também não teve pena de reagir, porque se sentiu ameaçada. Eu não posso entrar nos detalhes, porque eu não sou da área bélica, não tenho profundidade, mas a gente entende pelo Espírito que tudo aquilo é programado para que haja fome no mundo inteiro, para que o petróleo suba, para que tudo é projetado por seres ocultos, tanto demônios como gente, para provocar fome, para provocar a Terceira Guerra Mundial, para fazer o caos e depois apresentar o quê? A solução. E a solução que eles vão apresentar é um governo mundial. E quem será esse governante mundial? A igreja aqui é bem doutrinada. Quem será esse governante mundial? O anticristo. Como está na Bíblia profetizado, que o mundo vai cair na mão de um governo mundial. Um governo tirânico, um governo opressor, um governo maligno. Mas eu confio na providência e na graça que antes dele aparecer, a igreja do Senhor seja arrebatada. Porque a coisa vai ser feia, irmãos. A coisa vai ser feia, não vai ser brincadeira. Eu estou lendo Apocalipse na minha leitura devocional pela manhã. E, meus amados irmãos, a gente treme nas bases de ver o que vai acontecer a esta terra. Mas aquela menina sofreu uma guerra, certamente morreu seu pai, morreu sua mãe. E a menina que era jovem, porque os irmãos sabem que na guerra antiga, eles matavam os velhos e se aproveitavam dos novos para fazer-lhes o quê, meus amados irmãos? Escravos. Aproveitava como mão de obra. Matava os velhos e aproveitava os jovens e as crianças. Nós já vimos a índole da menina, nós já vimos que aquela menina era uma serva de Deus. E os pais não deixaram herança para ela. Fixe bem isso. Os pais não deixaram herança. Os pais deixaram legado. Olhe para cá, diga comigo, herança e legado. Qual a diferença de herança para legado? Herança é aquilo que se deixa para as pessoas, para os descendentes. Herança é o que se deixa para os descendentes. Por exemplo, dinheiro. Se um pai morrer e deixar dinheiro no banco, ele deixou o quê, meus amados irmãos? Herança. Se deixar uma fazenda, deixou o quê?
Herança. Se deixar carros importados, deixou o quê? Herança. Mas herança se deixa para as pessoas. Legado se deixa nas pessoas. O legado é aquilo que você deixa na pessoa, você deixa na alma. Algo bom, algo maravilhoso, exemplo maravilhoso, ensino maravilhoso, não é herança. Ensino maravilhoso, exemplo maravilhoso que você deixa nas pessoas, não é herança, é legado. Você pode não deixar herança, mas você pode deixar o quê, meus amados irmãos? Legado, né? Se você morrer e deixar 2 potes, um com a boca boa e outro com a boca quebrada, você não deixou herança, coitado. Não é verdade, né, pastor Genivaldo? Se você morrer e deixar 7 galinhas chocas, glória a Deus, tirando o pinto, é herança que deixou, isso não é herança, não deixou nada, glória a Deus. Se você deixar um saco de coco babaçu para os seus filhos quebrarem depois de morto, deixou nada, você não deixou herança. Agora você pode deixar o quê, meus amados irmãos? Legado. É aquilo que se deixa de exemplo, é aquilo que se deixa de ensinamento, é aquilo que se deixa de lição, é aquilo que se deixa de profecia, é aquilo que se deixa de Deus nas pessoas. Herança se deixa para as pessoas e legado se deixa nas pessoas. Aqueles pais daquela menina deixaram herança ou deixaram legado? Vamos pensar. Legado. Me ajudem mais alto. Eles deixaram o quê, meus amados irmãos? Legado. Legado. Deixaram legado. Agora, se puder deixar herança e deixar legado, une-se o útil ao quê, meus amados irmãos? Ao agradável, né? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aquela menina, ela recebeu um legado. O pai morreu, a mãe morreu, mas o legado que eles deixaram ficou intrínseco na alma. Nós falamos a semana passada como é que você pode deixar esse legado para os seus filhos. Irmão, tem crente que não se preocupa com os filhos, não se preocupa com os netos. Para ele tanto faz como tanto fez, se os filhos forem crentes, se não forem, se os netos forem crentes, se não forem. Não procura ganhar os sobrinhos para Jesus, não procura trazê-los à escola dominical, não procura levá-los ao culto doméstico na sua casa. Se preocupe com a sua família. A Bíblia diz que quem não ama os seus, negou a fé. E é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. Eu quero chegar no céu e quero encontrar minha família no céu. Quem crê no céu, quem crê na salvação, não quer ir sozinho para lá. Não quer ir sozinho para lá. Quem tem certeza que Cristo lhe salvou, quem tem certeza que Cristo lhe perdoou, quem tem certeza que Cristo lhe transformou, que Cristo lhe fez nascer de novo e tem herança no céu, essa pessoa não quer ir sozinha. E principalmente levar os que amamos. Levar nossos filhos, nossos netos, né? Nossos bisnetos, nossas noras, nossos genros. Glória a Deus, pregar para eles, dar exemplo para eles. Ser uma testemunha de Cristo para eles. E hoje aqui o assunto é criança. Nós vimos a semana passada que Deus mandou inculcar. Vamos voltar para Deuteronômio 6, 5 e 6. Deuteronômio 6, 5 e 6, por favor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deixe na tela, por favor. E as intimarás aos teus filhos. Você tem que amar a Deus, guardar a palavra de Deus no coração e intimar os filhos. Uma intimação não é algo voluntário. Quando o delegado lhe intima, hein? Você vai se quiser ou tem que ir?
tem que ir. A intimação não é voluntária, a intimação é coercitiva. Você não pode intimar seu filho a ser crente. Você não pode intimar ninguém a ser crente, mas você pode intimar a ouvir a palavra. Pode intimar a ouvir a palavra. Menino não quer ouvir a palavra, menino quer brincar, e no tempo moderno, menino quer o celular na mão, menino quer o tablet, menino desse tamanho, nem pode com o tablet, já está com ele debaixo do braço. Então você tem que intimar. Intimar. Não, eu quero brincar aqui um joguinho aqui da galinha pintadinha. Você nem a galinha pintada, nem a galinha preta, nem a galinha branca. Você vai agora para a palavra. Nós vamos fazer o culto doméstico. É intimação. É intimação. Glória a Jesus. É intimação. É a palavra de Deus que diz: as intimarás. Só que no hebraico é mais forte. No hebraico, quem traduz melhor é a Bíblia atualizada. Como é que ela diz atualizada? Inculcarás. Inculcarás. Tem na Bíblia Nova Versão Internacional. Tem aí, irmão? Hein? Glória a Deus. Que pena que não tem ninguém operando ali. Sim. Ensine-as com o que, meus irmãos? Persistência. Na NVI. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver em casa, sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eita, é o dia todo. É deitando, levantando no caminho. Irmão, aprenda isso, pelo amor de Deus. Porque o mundo está aí. O mundo está aí como um Golias, como um urso, como um leão. E você não pode colocar os seus filhos numa redoma. Você não pode colocar os seus filhos. Meu filho não vai estudar. Meu filho não vai trabalhar. Minha filha não vai trabalhar. Ele vai estudar, ela vai trabalhar. Mas primeiro, você já colocou a palavra de Deus no coração dela. E Deus se responsabiliza. Sua missão não é salvar. Sua missão é inculcar. A palavra inculcar no grego, aliás, no hebraico, é Shanã. E Shanã quer dizer fazer uma incisão na cabeça. Shanã quer dizer fazer uma incisão e colocar dentro alguma coisa. Glória a Deus. Não é literalmente não, pelo amor de Deus, irmão. Porque tem crente que não tem juízo. Uma vez um pastor foi fazer uma visita, chamaram o pastor, a irmã estava toda inchada. Isso o que foi, irmãos? A irmã disse: foi o meu marido me deu uma pizza. E disse: foi o senhor que mandou. O pastor disse: eu, sim. Eu não, irmão, mandou. Ele disse que foi lá na sua casa falar mal de mim. E o senhor disse que ele me desse uma pizza de Bíblia. Ele chegou em casa, pegou uma Bíblia desse tamanho da capa dura e me arrebentou. O pastor disse: uma pizza de Bíblia? Como assim? Que pizza de Bíblia? Era para ele abrir a Bíblia e pregar para ela. Ela não entendeu errado, pegou uma Bíblia da capa dura desse tamanho e deu uma pizza na coitada. Então você precisa entender para depois não sair pregando coisa errada por aí. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que os crentes do Antigo Testamento, eles se preocupavam com os filhos. Por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 71, vamos abrir a Bíblia, Salmo 71, versículos 17 e 18. Salmo 71, 17 e 18. Glória a Deus. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. O salmista disse: eu fui ensinado desde a minha mocidade e eu não quero morrer antes de ver eu passar para essa nova geração o que eu recebi de meus pais. Eu agora recebi, antes do culto, recebi uma mensagem
de uma igreja dos Estados Unidos, que está rodando na internet. Mandaram para mim uma mensagem de uma igreja nos Estados Unidos que fez o último culto domingo passado. Eu não vou dizer a denominação, porque pode alguém achar que eu estou ofendendo. Mas é uma denominação que tem aqui em Maceió, uma denominação antiga e tradicional. Uma igreja que era uma igreja boa. E aqui no Brasil ainda é uma igreja boa. Mas lá na América, eles não cuidaram de ensinar aos filhos, não cuidaram de transmitir aos vindouros, às crianças. E a pastora lá é uma pastora, e a pastora dizendo que não conseguiram passar para as novas gerações. E os mais velhos foram morrendo, e depois a igreja chegou a ter 19 membros. E com 19 membros não dá para manter. Não dá para pagar água, não dá para pagar energia, não dá para manter a zeladoria, não dá para manter a estrutura do templo, a estrutura da igreja, e eles fizeram o culto de despedida, o culto de fechamento da igreja. Isso chegou agora, antes do culto. E eu me ajoelhei entristecido. É uma outra denominação, mas eu não amo só a minha denominação. Eu amo os cristãos, de um modo geral. Doeu a mim, porque são nossos irmãos. Glória a Deus, doeu na minha alma. Uma igreja bonita, uma igreja que foi inaugurada em 1905. O templo foi inaugurado em 1905. E agora vai ser exposto a quê, meus irmãos? À venda. Vai ser exposto à venda. Vão vender e o dinheiro tem que dar para uma outra instituição, conforme os estatutos rezam assim, que o dinheiro que vender, se não tiver, porque empregar, tem que passar para outra religião, para outra igreja, para outra denominação, porque vai ser vendido. E onde era pregado a palavra, pode ser uma danceteria. Onde era pregado a palavra, pode ser um bar. Onde era pregado a palavra, pode ser um shopping. Onde era pregado a palavra, vai virar uma loja. Vai virar uma lanchonete. Isso dói? Dói, meus irmãos, na alma do cristão? Dói por quê? Porque eles não passaram para as crianças, não passaram para os adolescentes, não passaram para os jovens, não ganharam almas para Jesus, não evangelizaram, e a igreja, domingo, celebrou o culto de despedida. Aleluia! E os antigos diziam, quando você vê as barbas do seu vizinho queimando, coloque as suas na água, para não incendiar também. Bote de molho as suas barbas. A gente diz, pastor, isso não vai acontecer com a gente nunca. Isso não vai, Deus ajuda que não aconteça. Mas nós, para não acontecer, nós temos que obedecer ao que está na palavra de Deus. Inculcarás, intimarás as crianças, porque elas vão para o colégio, elas vão para a faculdade, elas vão trabalhar, elas vão ter acesso à internet, elas vão ter acesso às redes sociais, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por ele vades crescendo. O Espírito Santo disse que a Bíblia é leite, e leite corta veneno, louvado seja Deus. Quando uma pessoa se envenena, se dá o que imediatamente? Leite. E a palavra de Deus é leite. A doutrina que você dá a seus filhos é leite. E esse leite, ele vai cortar todo o veneno que aparecer na vida da sua criança. Quem dá glória para Jesus nessa glória noite? A Deus. Inculque, irmão. Se ele não quiser vir para a escola dominical, intime. A Bíblia diz, intimarai. Não, eu não vou não. Não vou não, que eu estou com dor de barriga. Faça como eu. Quando eu fui fazer a primeira prova, eu tinha um medo de prova. Glória a Deus, um medo terrível de fazer uma prova. Fizeram um bicho, eu criança. Minha primeira prova. Aí eu digo, eita, eu não vou não. Me lembro como hoje, um menino de 7 anos. Mas me lembro como se fosse hoje. Aí, vesti a farda, me sentei na cama. A minha mãe disse, olha a hora para ir para a escola. Eu disse, estou com dor de barriga. Mas menino não engana velho, porque velho já foi menino. Glória a Deus. A minha mãe disse, está com dor de barriga? Ô mamãe, faça um chá. Fizeram um chá de canela. Quem já viu dizer que chá de canela acerta a dor de barriga? Aí me deram chá de canela com açúcar. Eu disse, está curado? Estou não. Só mamãe, traga a tabica do cipó de goiabeira. Descurou agora. Glória a Deus.
Aí fui fazer a prova, tirei 10. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Antigamente era assim, não era, irmãos? Glória a Deus. Isso é intimação. É intimação ou não é, irmãos amados? É intimação. É intimar. Intimar não tem querer, não. Glória a Deus. Glória a Jesus. O mundo mudou, mas a palavra de Deus é a mesma. A doutrina de Deus é a mesma. Glória ao nome do Senhor. E Davi disse: Senhor, eu estou velho e de cabelos brancos. Eu quero passar para os vindouros esse legado. Eu quero passar a fé, eu quero passar o teu poder para a geração que está chegando. Glória a Deus. Ajunte seus netos, ajunte seus filhos, cante corinho. Glória a Deus. Bota eles para baterem palmas ali cantando corinho. Não é pecado, não. Vamos cantar aqui um corinho. Ensina um corinho para eles. Leia um texto da Bíblia. Compre filmes. Eu cheguei na livraria Ágape um dia desse, e estava lá um jovem, glória a Deus, pastor, pai do senhor, eu queria que o senhor pagasse esse negócio aqui para mim. Eu fiquei tão alegre, pensei que ele ia pagar para mim, mas ele disse: não, eu queria que o senhor pagasse. O que é? Isso aqui eu tenho um bocado de sobrinhos, e eu estou vendo aqui esse jogo infantil evangélico, e se eu levar, eles vão querer, porque é um negócio de mangá. E mangá é mangação, o que é isso que eu não sabia o que era? Não é um negócio de mangá, mas é evangélico, é cristão, lá na livraria Ágape. Aí eu disse: pois não. Aí me disse: quanto é esse negócio? Paga aí para esse menino levar. Ele preocupa, mas o que eu achei interessante é que ele estava preocupado com os seus sobrinhos. Queria levar algo evangélico para evangelizar os seus sobrinhos e os meninos da rua. Glória a Deus, que Deus levante, que Deus mova, que Deus faça, que Deus renove as nossas vidas, para que nós possamos fazer isso. Glória a Deus. Temos que passar para os vindouros, como disse o salmista. E o Novo Testamento, irmão, eu acho lindo o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Eu acho lindo. O Novo Testamento não contradiz o Antigo, é a palavra de Deus igual, é a palavra de Deus que complementa, é a palavra de Deus que soma, é a palavra de Deus que esclarece. O Novo esclarece o Antigo. Vamos ver o que Paulo disse, a mesma coisa que Moisés disse, Paulo disse com outras palavras em Efésios, capítulo 6, versículo 4, por gentileza. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não provoque a ira. Faça as coisas sem provocar a ira, sem violência. Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Veja que equilíbrio. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. A Bíblia é equilibrada. É para criar na doutrina, mas sem provocar o quê, meus amados irmãos? A ira. Quando eles terminarem o culto, deixe eles brincarem. Quando eles terminarem o culto, deixe eles divertirem-se a nível de criança. Não provoque a ira, não seja exigente como antigamente, né? Antigamente a exigência era exacerbada, era exagerada. Uma vez um menino no interior do estado chegou no culto de oração, o porteiro disse: você não pode entrar não, que o pastor proibiu de você entrar. E ele disse: e o que foi que eu fiz? O porteiro disse: pastor, vi você jogando bola na rua. Esse meu irmão, não era bola não, era uma garrafa de água sanitária que eu estava jogando. Mas é uma bola, parecendo uma garrafa, mas é bola sempre. Glória a Jesus. Pois o menino foi suspenso do culto de oração porque estava jogando uma garrafa sanitária. Também assim é provocar a ira. É exacerbado, é coisas... A Bíblia diz: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda, nem liberalismo, nem fanatismo. Liberar para a esquerda é liberalismo, e liberar para a direita, fanatismo. Nem fanatismo e nem liberalismo, mas equilíbrio. Você pode criar sem provocar a ira. Você pode doutrinar sem provocar a ira. Deus vai lhe dar autoridade e você vai trazê-lo para a igreja, vai trazê-lo para o departamento infantil e vai fazer o culto doméstico em casa. E as demais coisas, quem fará será o Senhor. Faça o que Deus mandou e deixe o resto com quem? Com Ele. Eu conheço um rapaz numa igreja que eu trabalhei. Há poucos dias eu estive lá, ele é presbítero da igreja. Poucos dias, está com menos de um mês, eu estive lá nessa igreja e esse rapaz estava no púlpito. Esse rapaz foi criado na igreja, eu conheci, mas foi estudar, foi fazer curso superior e lá embebedaram a cabeça dele com o progressismo, com o modernismo,
com o esquerdismo, com todo o ismo, e ele ficou embriagado, irmão. Ficou embriagado e afastou-se da igreja. Afastou-se da igreja, passou uns 5 anos fora da igreja, frio na fé, porque o veneno foi colocado na cabeça de todos, inclusive entrou na cabeça dele. Só, meus irmãos, que depois de 5 anos, o leite que tinha sido colocado desde ele criança, começou a ferver, começou a ferver, começou a ferver, e foi matando o veneno, e foi matando o veneno, e foi matando o veneno, e hoje ele é presbítero da igreja. Quem dá aleluia para Jesus por isso? A Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve, e quando envelhecer, e até quando envelhecer, não o que, meus irmãos? Quer dizer, vai chegar a hora que vai fazer efeito. Ensine, sua missão é ensinar e orar, ensinar e orar, ensinar e orar. Quase todo jovem passa por uma fase, raramente. Feliz aquele que atravessou a infância, atravessou a adolescência, atravessou a juventude sem titubear. Feliz, mas são raros. Mas alguns sempre titubeiam, porque a pressão é grande, a pressão interna e a pressão externa. É verdade ou não é? A pressão externa são os hormônios. E a pressão externa, o mundo, o diabo. Mas Deus é maior para vencer carne, para vencer mundo, para vencer diabo e fazer a semente brotar. Amém. Então, meus amados irmãos, aquela menina, ela foi inculcada. Os pais daquela menina criaram-na, e outra coisa, presta atenção, ela tinha uma profunda admiração pelo profeta. Vamos ver isso no capítulo 5 de 2 Reis, versículo de número 3. Veja a conversa da menina. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Qual era o conceito que aquela menina tinha do profeta Eliseu? Qual era o conceito? Baixo ou elevado? Elevado. Me ajude a pregar. Baixo ou elevado? Elevado. Quem foi que fez aquela menina admirar o profeta? Quem foi que fez aquela menina respeitar o profeta e confiar no profeta? Os pais. Certamente o pai daquela menina que morreu, a mãe daquela menina, eram pessoas que falavam bem do profeta. Ela foi para a Síria, ela foi sequestrada, ela foi cativa, mas ela ficou com o maior respeito, a maior reverência no seu coração, pelo profeta de Deus que ficou em Samaria. Irmãos amados, eu conheci uma senhora no começo da minha fé, faz muitos anos, não foi em uma outra cidade, não foi na minha cidade, onde eu me criei, foi em outra cidade. O pastor dava doutrina na igreja. Naquele tempo a doutrina era apertada mesmo, não era usos e costumes, era mais falando dessas coisas do que mesmo da doutrina propriamente dita. Aí, meu irmão, quando ela chegava em casa, ela juntava os filhos e dizia: olhe, meus filhos, tudo aquilo que o pastor ensinou está errado. Quem vai ensinar certo agora sou eu. Aí desmanchava o que o pastor ensinou e ia ensinar a doutrina dela. Resultado, não tem um filho. Uns estão desviados, outros estão em outras denominações, com a cabeça revoltada, vai para uma denominação, vai para outra, chega numa denominação, depois vai para outra, se revolta, sem paz. Os filhos não têm paz. De quem foi a culpa? Me ajudem a pregar. De quem foi a culpa? Da mãe, irmão. Você vê que essa menina, ela tinha um respeito pelo profeta. Ela disse: ah, quem dera que o meu senhor fosse para Samaria. Lá em Samaria tem um homem de Deus. Lá em Samaria tem um pastor crente. Lá em Samaria tem um homem que ora e Jeová ouve e a pessoa fica sarada. Fale bem do ministério aos seus filhos. Nunca fale mal dos pastores. Tem crente que fala mal dos pastores, que um dia um pastor, já contei aqui, mas sempre o auditório é outro, dificilmente são as mesmas pessoas, e às vezes quem está presente já esqueceu. Diz que uma família convidou o pastor para almoçar na casa. Aí levaram a menina, uma menina perigosa, não tem menina perigosa? E a menina perigosa ali, esperta, menina esperta, viva,
Aí chegou perto do pastor, de um lado, o pastor estava à cabeça da mesa, ela olhou. Depois foi para o outro lado, olhou. E depois vinha olhar, viu, o pastor se incomodou, disse, minha filha, o que é que você está olhando tanto para mim? Vai para um lado, olha, vai para o outro, olha. Ela disse, aonde é que está a sua outra cara? Ela disse, eu tenho duas caras. Tem, que lá em casa papai e mamãe só vivem dizendo que o senhor tem duas caras. Aleluia. E a vergonha para os pais, hein, irmão? Menina, cala a boca o quê? Já disse. Meus irmãos, não fale mal do pastor. Não fale mal da igreja. Nós sabemos que há defeitos, Não estou dizendo que a igreja é perfeita. Não estou dizendo que a igreja só tem pessoas virtuosas. Não. Mas se você fala mal do ministério para os seus filhos, eles não têm estrutura. Eles não têm estrutura para discernir. Eles não têm estrutura para saber separar as coisas. E você vai abalar a fé daquela criança, daquele adolescente. Louvado seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus, ela ensina. Aquela menina, ela tinha respeito pelos profetas, pelo ministério. Mas aquela menina, pastor, o que eu acho interessante, irmãos, é que naquele tempo não tinha Bíblia. Naquele tempo daquela menina, só existia o Pentateuco. E o povo não tinha cópia. Só quem tinha cópia eram os sacerdotes e os reis. Ou então algum profeta. Mas hoje em dia, Bíblia tem de todo jeito, Bíblia tem de todas as capas, Bíblia tem de todas as versões. Toda criança hoje pode ter uma Bíblia, mas no tempo daquela menina não havia Bíblias impressas como hoje. Bíblia era uma raridade. Mas aquela menina, como era que era passado os mandamentos de Deus? Como era que era passada a palavra de Deus para as crianças? Era a tradição oral. No tempo de Abraão tinha Bíblia. Me ajude se no tempo de Abraão tinha Bíblia escrita. Não. No tempo de Abraão, nem o Pentateuco. No tempo de Abraão não havia nem o Pentateuco escrito. Não havia uma palavra escrita de Deus. Deus se revelava aos patriarcas e eles transmitiam o que nós temos hoje na Bíblia. Abraão, sem Bíblia, Deus disse que ele iria doutrinar a sua família, sem uma página da Bíblia. Vamos ver isso em Gênesis 18 e 19. Gênesis 18 e 19, por favor. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém. Meus irmãos, aqui é Deus falando. Por favor, deixa a tela. É Deus falando de Abraão. Deus disse, porque eu tenho conhecido que ele quem? Abraão, há de ordenar a quem, meus amados irmãos? Seus filhos e a sua casa depois dele. Quer dizer, os filhos e os netos, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Volte, por favor. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Abraão fazia culto. Os irmãos sabem que onde Abraão chegava, ele fazia um altar. Sabia disso, irmão? Sabia ou não sabia? Todo lugar que Abraão chegava fazia um altar. Sem uma página da Bíblia. Ele não tinha ainda. A Bíblia, os primeiros livros da Bíblia foram escritos 450 anos depois de Abraão. Foi que Moisés escreveu a primeira página da Bíblia.
Ele não tinha nenhum versículo, ele não tinha Salmos, ele não tinha Provérbios, ele não tinha João, ele não tinha Mateus, ele não tinha Isaías, ele não tinha Jeremias, ele não tinha Deuteronômio, ele não tinha nada, mas a palavra que Deus revelava para ele ajuntava os filhos, ele ajuntava os netos, ele ajuntava os servos, e ele passava, e ele ordenava: Deus quer assim, Deus quer assim, Deus quer assim, Deus quer assim, Deus quer assim. Por isso que Deus abençoou Abraão. Porque ele ordenou a sua casa depois dele. De maneira que, irmão, Abraão gerou quem? Me ajude para nós concluirmos, porque temos poucos minutos. Abraão gerou quem? Isaac gerou quem? Jacó. E Jacó gerou quantos filhos? 12. Os outros eram meio desmantelados. Mas tinha um que era o exemplo dos 12 filhos de Jacó. Quem era o que era o exemplo? Foi fraco? Quem era, irmão? José. José tinha Bíblia. José tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, não tinha nada. E como é que uma pessoa era crente como José? Sem uma página da Bíblia. Porque Abraão ensinou a Isaac, Isaac ensinou a quem? A Jacó, Jacó ensinou a José. E ensinou a todos os outros. Os outros não aprenderam, porque não quiseram. Veja que Deus disse: Abraão vai ordenar sua casa e vai ordenar sua casa depois dele. Quando você vê José, José é fruto de Abraão. Aquele homem de vergonha, aquele homem de moral, aquele homem santo, aquele homem que não pecava, era produto do ensinamento do seu bisavô. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou José. Então Abraão era o que de José? Bisavô. A doutrina que Abraão deu na casa dele passou para os filhos, passou para o neto e passou para os bisnetos. Quem acredita que Deus vai fazer assim na sua família? Quem acredita, dê um glória para Deus. Diga: Deus, faça assim na minha casa. Irmão, José não furtava, José não roubava. A Bíblia diz, eu vou encerrar, a Bíblia diz que o Potifar entregou o que a José? Entregou o que a José? O Potifar entregou o que? A casa. Disse que Potifar só sabia do que vinha para a mesa para comer. Ele era quem dizia: José, me dê dinheiro para comprar uma roupa. José, me dê dinheiro para comprar um sapato. José, vá comprar farinha. Mande comprar farinha. Mande comprar feijão, se é que tivesse feijão. Mande comprar milho. Mande comprar móveis para casa. Todo o dinheiro estava na mão de quem, meus irmãos? José. Quanto José roubou, foi desonesto com Potifar? Me ajude. Onde foi que José aprendeu a não roubar? Quem foi que ensinou? Deus ensinou a Abraão. Abraão ensinou a Isaac. Isaac ensinou a Jacó. E Jacó ensinou a quem? Quando ele chegou no Egito, deram todas as riquezas de Potifar para ele tomar conta. E ele não roubou um centavo do patrão. Não traiu o patrão. Quando a mulher de Potifar se jogou em cima dele, não dá tempo de ler as referências, nós temos essas referências, mas a hora se passou. Quando a mulher de Potifar, um irmão disse: irmão, como era o nome da mulher de Potifar? Eu disse: sei lá, deve ser Potifera. Glória a Deus, aleluia. A Potifera se jogou em cima de José. José, a Bíblia diz que José era bonito. José, irmão, com 20 e poucos anos, no vigor da mocidade, no vigor dos hormônios, bonito, que ele parecia com a mãe, ele parecia com Raquel, ou melhor, sim, com Raquel, ele parecia com Raquel, com a mãe. Era um jovem afeiçoado, bem trajado, bem perfumado, bonito, e a mulher de Potifar também era bonita, porque as egípcias originais são muito bonitas. E meus amados irmãos, quando ela se jogou em cima dele, ele disse: mulher,
Como é que eu vou pecar contra Deus? Como é que eu vou trair o meu Deus? E como é que eu vou trair o meu patrão? Eu não vou tocar em você, porque ele me deu tudo nesta casa, mas eu não tenho direito de tocar em você. Dá para dar glória a Deus, igreja? Dá para dar glória a Deus, igreja? Ele estava na vista do pai e na vista da mãe? Não, mas a palavra que o pai ensinou, que a mãe ensinou, ele levou para o Egito. Valores, irmãos, são repassados. Abraão ensinou a Isaac, Isaac ensinou a Jacó, e Jacó ensinou a quem? A José. Dá para dar glória a Deus, igreja? Seu filho pode ir para o Egito, irmão. Depois que você ensinar ele, ele pode ir até para a casa de Potifera. Aleluia. Depois que você orar pelo seu filho, sua filha, você ensinar, ele pode ir para a faculdade, ele pode ir para Harvard, ele pode ir para Oxford, ele pode ir para a Holanda, ele pode ir para o Japão, ele pode ir para a China, ele pode ir para onde for. A palavra está plantada no coração. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Quem crê que um dia a semente vai brotar? Quem tem filho desviado e crê que a semente vai brotar? Quem crê, dê um glória para Deus. A semente vai brotar. O que você plantou pode até tomar caminhos errados, mas depois apruma. Deus seja louvado nesta noite. Deus seja glorificado nesta noite. Tem alguém para ser crente hoje aqui, por gentileza? Tem alguém afastado do Evangelho? Ou alguém que foi criado do Evangelho e afastou-se? Foi criado nos corredores das igrejas, foi criado no pé do púlpito. Eu conheço um menino que hoje está desviado, que foi criado literalmente no pé do púlpito. Eu dando a doutrina, há 24 anos passados, eu dando a doutrina lá em São Miguel dos Campos, e o menino sentado no pé do púlpito. E o pai tinha o maior orgulho desse menino, hoje esse menino está desviado. Mas eu acredito na providência de Deus, que o ensino vai brotar, o legado vai brotar. Quem diz amém em nome de Jesus? Tem alguém na internet que está afastado, alguém que recebeu a semente na infância, volte para Jesus hoje, porque o tempo está próximo, a vinda do Senhor está às portas, o anticristo já está chegando por aí afora. Tem alguém para Jesus hoje? Olha aí para o seu vizinho de lado se ele tem a cara de crente.